vou usar um mote aqui do nosso grupo de louvor e não trouxe nenhuma imagem, mas posso dar aqui algumas pistas sobre o livro da Bíblia em que nos vamos basear. Profeta, 39, dízimo, Malaquias. Muito bem, 39, último livro do Antigo Testamento. Eu gostava de... É possível? Ok. Só depois o apontador, por favor. E gostava de começar por ler o versículo 3 do capítulo 2 que diz: Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para juntos deste sereis levados. Eu reconheço que não é a forma mais polida e atrativa de começar uma mensagem no nosso tempo hoje, mas é impossível nós não confrontarmos a verdade da mensagem que Deus transmitiu ao povo naquela altura e percebermos o porquê de Deus ter comunicado desta forma. O porquê de Deus não ter usado palavras mais doces. A razão pela qual Deus usou Malaquias para comunicar a mensagem desta forma é porque Deus queria chamar a atenção daquele povo. Porque os amava e os queria proteger e o povo estava completamente aliado e a ignorar Deus por completo. E a razão pela qual eu trouxe esta palavra hoje é que Deus quer fazer o mesmo na minha vida e na tua, ainda que tenham passado 2500 anos desde o pronunciar desta palavra por parte de Malaquias. Deus ama-te, Deus ama-me e Ele quer chamar a tua atenção. E certamente ao leres isto, e quem ainda não tenha tido acesso a este livro e não tenha estudado este livro com profundidade, poderá questionar-se: mas porquê é que Deus estava a ser tão direto e estava a apresentar uma linguagem tão violenta? Podemos usar esta palavra. Eu gostava de fazer uma leitura bíblica e abrir precisamente no livro de Malaquias, no capítulo 1. Propositadamente não pus hoje em slide para podermos usar as nossas Bíblias ou os nossos telemóveis. Malaquias capítulo 1 começa no versículo 1 dizendo o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Isto é quase um monólogo com um diálogo entre Deus e o povo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? E agora vamos passar para o versículo 6. E Deus continua: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, aos sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E vejam com atenção o que ele diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Fechar as portas do templo. Deixar de fazer sacrifícios. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda. E o que nela se te oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E ainda dizeis: que canseira.
E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta, aceitarei eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque mesmo tendo passado 2500 anos, ela está ao nosso dispor, viva, eficaz, completamente atualizada. E nós oramos nesta manhã para que tu uses a tua palavra para cumprir o propósito dela, que é restaurar a nossa alma, que é educar a nossa vida, que é repreender áreas da nossa vida, que é corrigir áreas da nossa vida, para que nós nos tornemos mais parecidos contigo e possamos dar-te glória. Fala aos nossos corações nesta manhã. Amém. Malaquias, como profeta, a função dele era funcionar quase como isto, como megafone. O profeta levava a mensagem de Deus ao povo, a um povo que tinha vindo da Babilónia há 100 anos e tinha ficado lá preso quantos anos? 70 anos. 70 anos preso por causa do seu pecado. Nesta altura o templo em Jerusalém já tinha sido reconstruído e o culto a Deus já tinha sido reiniciado. Mas tinham-se passado 100 anos e o coração dos judeus estava novamente insensível. E isto faz-me perguntar, quando estudava, porquê é que o coração estava insensível? Porquê é que eles não aprenderam com os seus antepassados, com as histórias que ouviram dos seus antepassados, do castigo que eles sofreram ao estarem na Babilónia? Porquê é que eles não aprenderam? E a resposta é que eles escolheram não ouvir a Deus. E no capítulo 2, Malaquias continua dizendo: ó sacerdotes, para vós outros é este o mandamento: se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Isto estava a acontecer na vida do povo. Por culpa dos sacerdotes, que eram os responsáveis por levar, ao contrário do profeta, o profeta trazia a mensagem de cima para baixo, e os sacerdotes tinham o trabalho de clamar do povo para Deus. Os sacerdotes estavam completamente a ignorar a Deus e estavam a levar o povo juntamente nesse propósito. Por isso, o problema aqui, como nós acabamos de ler, era que ainda que o povo estivesse a cumprir exteriormente tudo aquilo que era suposto, na realidade o seu coração estava longe de Deus. E isto pode-nos começar a sussurrar aos nossos ouvidos e começar a tirar algumas ilações daquilo que pode estar a acontecer nas nossas vidas. Porque eles davam o melhor que eles tinham a quem? A quem é que eles estavam a dar, como acabámos de ler há bocadinho? Falávamos aqui muito de animais, porque na altura era normal esta questão sacrificial. O eu dar um animal a Deus era uma forma de eu reconhecer o quanto eu amava e me dispunha a doar o melhor que eu tinha. Mas eles davam o melhor a quem? Acabámos de ler ao governador, ao primeiro-ministro, ao Presidente da República, tentar ali arranjar uma cunha, agradá-lo para que a nossa vida corra pelo melhor, mas eles davam a Deus o pior. Eles ofereciam sacrifícios a Deus? Sim. Eles iam à igreja? Sim. Mas como é que eles faziam isto? Que canseira. Ou se usássemos a gíria mais dos jovens, que ganda seca. Quando é que isto acaba? Eles faziam-no com apatia, com indiferença, sem vida, sem paixão, sem um genuíno interesse. Eles faziam porque sabiam que tinham que fazer, porque era obrigação, porque os seus antepassados diziam que tinha que ser feito, mas faziam-no sem uma força motriz a partir de dentro. E faz-nos lembrar o que Isaías tinha dito ao dizer que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O próprio Jesus iria citar anos mais tarde este versículo. Por isso, a questão que nós temos que colocar aqui é:
Isto foi escrito há 2500 anos para um povo que estava completamente longe de Deus, apesar de fazer o que era correto. E a questão que temos que colocar é: e tu e eu somos esta pessoa, como o povo português costuma dizer, estás a enfiar a carapuça? Esta mensagem é para nós? Será que temos também ignorado e deixado de ouvir Deus como o povo naquela altura? E tu podes dizer: irmão Samuel, olha, em casa não tenho grande tempo para ler a Bíblia e orar, mas olha, cá na igreja tem sido fantástico. O louvor tem sido uma bênção. E cá na igreja tenho sentido o mover de Deus de uma forma incrível. Graças a Deus por isso. Eu também tenho sentido e não tenho sido o único a sentir esse mover de Deus e a sermos abençoados por aquilo que é feito. Mas permite-me a ousadia em perguntar-te se acreditas naquilo que acabámos de cantar. O que nós acabámos de cantar, a entrega que nós acabámos de fazer dizendo: Deus, tu és tudo para mim, tu acreditas naquilo? Eu não duvido que não acredito. Eu até acredito que tu acredites. Mas agora permite-me a ousadia em perguntar-te se de facto estás a viver aquilo que cantas. Se de facto, quando dizes que queres entregar tudo a Deus, tu vives isso na tua vida. E porquê é que eu pergunto isto? Porque se o mais simples, se a disciplina espiritual mais simples, que é em tua casa, parares os teus afazeres e teres um tempo com Deus, em que lês a palavra, tu não o fazes ou não podes estar a fazer, quanto mais se Deus te pedir coisas muito mais incríveis que requerem um nível de rendição e de entrega maior. Eu tenho um amigo que me diz, partilha comigo quando conversamos sobre a sua vida, que ele, em muitas músicas de louvor, ele não canta. Eu tentei perceber se era pela música ser difícil, se era pelo acorde estar muito, ou se a tonalidade estava muito alta. Ele diz que não é com medo de desafinar, é mesmo porque em algumas músicas ele sente que se cantar está a ser hipócrita. E sente que se cantar está completamente a ser falso a Deus. E, apesar de eu o encorajar a ele sair desta letargia, desta apatia espiritual, eu admiro aquilo que ele faz. E Deus também admira, e vemos aqui neste texto, que Deus preferiu o quê? Que o templo fosse fechado. Que os sacrifícios fossem suspensos. Isto na nossa mente de sermos fazedores de coisas é um bocadinho estranho, porque nós achamos que Deus agrada-se que nós façamos. Mas Deus não quer que tu faças, Deus quer que tu sejas. Antes que tu faças qualquer coisa, Deus quer que tu sejas. Que tu tenhas prazer nele, que tu tenhas um genuíno amor por ele. Que tu não tomes a ceia só porque tens que tomar, porque é o primeiro domingo do mês. Mas que tu tomes a ceia por estares identificado com o que Jesus fez por ti. E por isso arder no teu coração, e por isso ser uma realidade, e tu viveres isso no teu dia-a-dia. Esta questão de hipocrisia não é só de Malaquias, é recorrente em todo o Antigo Testamento, esta luta de Deus com o povo. Lembrarmos, por exemplo, em Amós, quando Deus dizia através do profeta Amós: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Ou seja, o que é que Deus estava a dizer ao grupo de louvor daquela altura? Calem-se, eu não quero ouvir-vos. E mesmo em Oseias Deus dizia: pois misericórdia quer e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mais uma vez a ideia de deixem-se disso e vivam de uma forma sincera e genuína. E séculos depois Jesus continua com essa luta com os fariseus ao apontar o quão cegos eles eram, o quão hipócritas eles eram, apesar de eles se orgulharem do seu exterior e da forma como mostravam a sua espiritualidade. Quem esteve cá 2 semanas leu esta citação e desculpem, mas eu não resisti a usá-la novamente. Este Stephen Charnock foi um pastor puritano do século XVII e ele disse uma verdade incrível que funciona como uma faca espetada no nosso coração. Ele diz que é triste sermos cristãos na ceia e acabamos de a fazer. E todos nós que nos juntamos é uma bênção quando o fazemos. Mas sermos pagãos nos nossos empregos e demónios nos nossos lares. Irmãos, isto é gravíssimo. Eu estava a pensar nesta frase e a pensar: como é que nós podemos ser pagãos nos nossos empregos? Sendo iguais aos outros. Pensando o que os outros pensam. Tendo as conversas que os outros conversam. Tendo as decisões que os outros decidem. Tendo
os nossos caminhos éticos iguais aos outros, tendo as ambições que os outros têm. E como é que nós podemos ser demónios nos nossos lares? Isto parece ser grave demais. Mas há uns tempos ouvi uma criança dizer ao pai, porque é que o pai não era tão gentil em casa como era na igreja? Porque é que o pai não tratava a esposa e os filhos como tratava os irmãos na igreja? E isto acontece se nós deixarmos de ouvir Deus. Isto acontece se nós deixarmos de ter uma intimidade genuína com Deus que nos encha e que nos faça extravasar para fora ações vindas de um coração renovado por Jesus. Caso contrário, nós vamos ser cristãos na ceia. Caso contrário, nós vamos ser cristãos ao domingo. Vamos parecer aquilo que temos que parecer de bem. Mas quando somos apertados, vem à superfície aquilo que nós realmente somos. Há 2 semanas falámos deste rasgar de véu. O véu foi rasgado e nós agora temos livre acesso a Deus. E há uns tempos eu ouvi que quando nós estivermos face a face com Deus um dia, quando morrermos ou quando Jesus voltar, quando estivermos face a face com Ele, o Facebook, que agora está a perder moda, o Instagram, a Sport TV e a Netflix vão ser um argumento de acusação de Jesus para connosco quando Ele nos questionar porque é que nós não oramos mais. Quanto tempo é que tu investes nisso? Agora alguns telemóveis, o meu telemóvel começou-me a dizer métricas de desempenho de quanto tempo eu usei determinadas aplicações. Interessante. Eu fui ver lá e esses têm. Pouquinho, pouquinho, dia após dia, vamos somando e depois no final da semana ficamos admirados com o tempo que estivemos em coisas que nós, ao refletirmos bem, no fundo eram coisas que não nos trouxeram propriamente uma grande edificação. Há uns tempos ouvi uma história por um pastor chamado Pastor Charles Swindoll, que certamente alguns já leram alguns livros dele, e a história era de um missionário que tinha ido ao interior de uma tribo indígena e tinha pegado num indígena e, de forma direta, o indígena tinha ido diretamente para Nova Iorque. Bem, o índio nunca tinha saído do interior daquela selva e, de repente, vê-se em Nova Iorque. Quem é que já esteve em Lisboa? Já estiveram em Lisboa. Em Madrid. Já? Em Londres. Também. Eu também não estive. Tem que estar. Nova Iorque, eu também não estive, mas quem esteve dizem que é 10 a 20 vezes pior em termos de barulho, agitação, entretenimento e tudo mais. Então imaginem a confusão e o barulho que este indígena deve ter presenciado quando chega lá. Ele viu o automóvel por uma primeira vez naquele momento. E não foi só o automóvel. Ele viu táxis a buzinarem uns atrás dos outros. Ele nunca tinha visto um prédio de 2 andares e ele está diante do Empire State Building com mais de 400 metros de altura. Eu quero imaginar como é que ele deve ter ficado. Ele nunca tinha ouvido sirenes de ambulância, polícia, pessoas vestidas de formas diferentes, de cores diferentes, a correrem estressadas, a rir-se. Ele nunca tinha visto isto. E de repente, no meio de toda aquela surpresa e admiração, o índio vira-se para o missionário e diz: eu estou a ouvir um grilo. E o missionário diz ao indígena: olha, tu deves estar a brincar, porque na tua casa, no meio da selva, é normal ouvirem-se grilos. Agora aqui no meio de Nova Iorque, é impossível no meio deste barulho ouvir um grilo. Ele disse: mas eu estou a ouvir um grilo. E vai na direção de um vaso, levanta o vaso e efetivamente estava ali um grilo. E naquele momento quem fica surpreendido e de boca aberta é o missionário. E diz: mas como é que tu conseguiste no meio de tanto barulho ouvir o grilo? E o indígena diz: olha, dá-me aí umas moedas. E ele pega umas moedas e deixa cair as moedas no chão, e o tilintar das moedas no chão capta a atenção das pessoas à volta para aquilo. E o indígena diz ao missionário uma verdade que é muito útil para nós. E a verdade é que o nosso ouvido ouve tudo aquilo para o qual está treinado. E a minha questão é: para o que é que o teu ouvido está treinado a ouvir? O que é que chama
a tua atenção? Se calhar não são grilos, se calhar as moedas também já não, porque não valem assim muito. Mas o que é que atrai o teu coração? Nós todos conhecemos o pastor Carlos McCord. Ele já esteve connosco várias vezes e uma das frases que ele tantas vezes repetia era essa, que era: o que ganha a tua atenção, ganha o teu coração. Portanto, aqui a questão é: o que é que tem ganho a tua atenção? O que é que tem ganho a tua atenção? E a Bíblia fala do que é que ganha a nossa atenção. É uma coisa que se chamam ídolos. Nós já falámos muitas vezes sobre ídolos, eu não vou esmiuçar, mas os ídolos, todos nós já sabemos que não são aquelas estatuazinhas de pedra que muitas confissões religiosas adoram, não é isso. A perspectiva bíblica de ídolo é tudo aquilo para o qual tu olhas e dizes: eu sem isto, eu não sou capaz de viver. Se perder isto, que é o meu maior bem, eu não sou capaz de viver. Isto é um ídolo. E são coisas para as quais os teus ouvidos estão sempre atentos, como o indígena falava. E se tu refletires nisso, no que é que prende a tua atenção, tu vais descobrir quais são os teus ídolos na tua vida. Por isso, a grande questão agora que temos que colocar é: porquê é que eu não invisto tempo em parar e ouvir Deus? E o primeiro grande argumento que nós ouvimos muitas vezes não tenho tempo. Mas a grande verdade é que tu não tens pouco tempo, tu tens pouco interesse. Porque todos nós durante o dia ouvimos. Temos 2 ouvidos e vamos ouvir. Mas vamos escolher aquilo que vamos ouvir. Portanto, este não é propriamente um argumento muito válido. O segundo argumento, porque nós não ouvimos Deus, é porque preferimos ouvir coisas mais agradáveis. E normalmente o que nós ouvimos de Deus não é muito agradável. Muitas das vezes nós não gostamos. Eu, quando estava a preparar isto, lembrei-me de um relato de Acabe e Josafá, 2 reis de Israel e de Judá. Quando estavam juntos, eles fizeram uma aliança e queriam conquistar uma terra. E então Josafá chega lá, à beira de Acabe, e diz: então como é que é? Como é que vai ser? E Acabe diz: olha, já falei aqui com os profetas, isto é tudo nosso. Como costuma dizer no futebol, até os comemos. E Josafá não estava muito tranquilo. Josafá achou: não há aqui nenhum profeta do Senhor a quem nós possamos consultar? E Acabe diz: haverá, mas nem penso chamá-lo. Porque sempre que eu chamo, ele diz coisas contra mim, já me cansei de chamar. E Josafá diz: mas traz-o cá. E trouxeram, há lá uma série de episódios naquela situação, mas no fundo, o que é que este profeta disse? Não vão naquela direção. Porque se forem naquela direção, vocês vão sair derrotados. O que é que aconteceu? Eles ouviram? Não, eles ouviram aquilo que lhes agradava e no final foram derrotados. E nós preferimos muitas vezes ouvir essas coisas agradáveis. Por outro lado, é que nós preferimos também investir em pensos rápidos. Coisas que nos prometem alívios rápidos. Do que seguir o processo de Deus, que é mais difícil, é mais demorado, vai ao fundo da nossa alma, toca em feridas que nós não queremos que sejam tocadas. É por isso que muitas das vezes drogas, tabaco, pornografia, o próprio sexo e a bebida são meios usados pelo ser humano para camuflar as nossas dores e ansiedades. Mas tudo isso que nós fazemos é como beber água salgada. Tu bebes e bebes e bebes. Continuas com sede. Porque a verdadeira sede, de forma definitiva, é tirada por Jesus. O outro aspecto é o orgulho. Nós achamos que não precisamos de ouvir e muito menos Deus. E isto é um orgulho misturado de estupidez e loucura. E o quinto é, na verdade, a perda de tempo que nós muitas vezes ouvimos não é esse o argumento correto. Nós, às vezes ouvimos: eu não tenho tempo, mas na verdade não é tenho tempo. Eu não quero perder o meu tempo para isso. Porquê? Porque temos tantas coisas para fazer na nossa vida e muitas das vezes estamos tão imbuídos na verdade da sociedade que o teu valor como pessoa vem do que tu fazes, que nós não queremos parar. E queremos continuar e continuar a produzir mais e mais, porque achamos que se não produzirmos não vamos ser importantes e valiosos. Mas nós já várias vezes falamos sobre isso. O nosso valor vem de quê? Do que nós fazemos ou de quem nós somos? Do que os outros dizem ou de quem Jesus diz que nós somos? Do que as circunstâncias à nossa volta ditam ou daquilo que Deus já conquistou por nós? Esse é o nosso valor. Por isso, quando nós ouvimos tudo à nossa volta menos Deus, as consequências são desastrosas para a nossa vida. E a Bíblia está cheia de relatos em que isso acontece. E o próprio Charles Spurgeon ele dizia que se formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Irmãos, isto é verdade. Se tu estás a definir um plano para a tua vida, de como é que a tua vida vai ser bem sucedida, mas se na base
que é no teu tempo com Deus tu não tens, esquece o resto. Vai ser em vão. Não vais atingir o propósito de Deus para a tua vida. Então o que é que Deus quer da tua vida e da minha? Deus não quer pessoas com muito conhecimento bíblico, com muitos anos de igreja, a falar em igrejês, com muitos projetos concluídos na igreja, com êxito. Tudo isso pode ser bom e Deus pode usar isso, mas o que Deus quer, resumidamente, é que tu o ames apaixonadamente. Só isto. Pede-te ao Senhor os que têm o coração quebrantado. Bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, Deus quer um coração genuíno. Então, como é que nós podemos resolver este problema de eu não passar tempo com Deus? Se neste momento tu estás a concluir que o tempo que tu deverias passar com Deus não passas, como é que nós podemos resolver este problema? Ajudem-me. Passando tempo com Deus. Mas para isso é preciso fazer uma coisa muito importante. Que é preciso desacelerar. Sermos intencionais em desacelerar para passar tempo na presença de Deus. Caso contrário, vai acontecer o que nós ouvimos na semana passada. Vamos viver uma religiosidade oca. O nosso recipiente por fora parece bonito, mas por dentro não tem nada. E Deus quer preencher. Eu gosto imenso de ler aqueles testemunhos de cristãos perseguidos. E nós, muitas das vezes, lemos aqueles testemunhos e ficamos admirados com a resiliência e a persistência que eles têm. E muitas vezes perguntamos como é que eles conseguem. Como é que eles conseguem suportar familiares à frente deles serem mortos? E eles continuarem a amar a Jesus e continuarem a orar pelos inimigos e pelos assassinos das suas famílias? Como é que é possível aquelas pessoas terem perdido tudo, terem sido expulsas da sua família de origem, por seguirem a Jesus e mesmo assim continuarem a ter razões para serem felizes e viverem? E o segredo não é o currículo que eles têm como cristãos. Ou o segredo não é o seminário em que eles fizeram a formação teológica deles. Nem o número de eventos cristãos que eles participaram. A maioria não tem nada disso. O que se destaca neles é o tempo que eles passam com Jesus. Eu tive o privilégio, eu e a minha esposa, de ouvir Rousseau Ched já há uns bons aninhos, quando ele veio cá ao Porto. E este homem de Deus dizia que os santos da história oravam por horas que pareciam minutos e nós oramos por minutos que parecem horas. Que grande bufetada! Que grande bufetada! Esta é a explicação pela qual os cristãos perseguidos conseguem suportar o que eles suportam. E Timothy Keller, falecido há algum tempo atrás, ele dizia que tu não percebes que Jesus é tudo o que precisas até Jesus ser tudo o que tu tens. É por isso que Deus, amorosamente como Pai, muitas vezes nos retira os nossos brinquedos. Amorosamente retira os nossos brinquedos para nós percebermos que não é daquilo que nós precisamos, que é de Deus que precisamos. E é nessas alturas em que nós perdemos o que nós tanto valorizávamos que nós nos aproximamos de Jesus. Por isso, a ideia aqui é percebermos se efetivamente Jesus é tudo para ti. Ou se Jesus é mais um no meio de todas as outras coisas que nós temos no nosso dia-a-dia. Eu, como alguns sabem, tenho uma empresa e peço opiniões a muitas pessoas, consultores. E o dever ou a função de um consultor é ir à empresa, avaliar, observar e apresentar algumas soluções e estratégias para melhorar a empresa. Eu penso muitas vezes como Deus seria um consultor na minha vida. Mas muitas vezes nós queremos que efetivamente Deus seja somente um consultor, em que Ele vem, ouvimos alguns insights que Ele nos dá, recebemos e dizemos obrigado, mas fazemos o que nós queremos. Mas o que Deus quer fazer na tua e na minha vida como consultor é entrar dentro da tua empresa e ser Ele a mudar. E tu ficares ao lado a dar-lhe a permissão para toda a documentação que Ele precisa de Ele ter acesso. E por isso, ouvir Deus implica um ato de rendição e dar completo acesso a toda a tua vida. Eu achei interessante, há bocadinho estávamos a orar por quebrantamento, para que Deus trouxesse à superfície pecados, Deus trouxesse santificação, e é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer trazer à superfície coisas podres da nossa vida, coisas que Deus não se agrada, porque o trabalho que Deus quer fazer em nós é incrível. E por isso, para isso acontecer, ouvir é o primeiro passo. E eu acho impressionante, nós no nosso pequeno grupo falamos muito sobre isso. E temos um elemento no pequeno grupo que até falou muito sobre isso e achámos muito interessante a observação dele. Que Jesus nunca tinha pressa. Jesus era talvez o ser humano
em toda a história da Terra com uma agenda mais preenchida. Ele tinha um Google Calendar completamente vasto e infinito. Não tinha mais espaço para nada. Mas ele nunca tinha pressa. Ele tinha tempo para tudo. E a verdade é que, mesmo com tantas coisas para fazer, o que é que Jesus fazia frequentemente? Retiros. Como o que nós fizemos na semana passada. E ele parava, intencionalmente deixando tudo para estar intimamente com o Pai. O que é que nós aprendemos com isto? Jesus cumpriu tudo o que tinha para cumprir? Cumpriu. Jesus deixou muito trabalho para fazer e muitas pessoas procurar? Deixou. Mas não era esse o grande objetivo. Havia um objetivo essencial. E eu gostava que tu hoje saísses daqui com a noção de que há um objetivo essencial na tua vida. Que mais do que fazer é o quê? É tu seres. E é tu passares tempo com Jesus. Jesus disse que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Esta união, como ramo está unido à videira. Portanto, aqui a grande questão é, então, como é que eu reduzo o ritmo da minha vida na direção de uma intimidade maior com Deus? E está aqui a grande chave deste nosso tempo juntos. O grande desafio para que isto aconteça é tu encontrares o teu deserto. E não tem que fazer nenhuma viagem ao Egito, nem ao deserto de Saara, não é esse o objetivo. Mas a palavra do Senhor fala do deserto como um lugar de preparação e renovação espiritual. E o que Deus está-te a desafiar a ti e a mim é que nós encontremos esse nosso deserto. E se olharmos para a palavra, nós vamos ver que muitos homens de Deus passaram tempo no deserto. Moisés passou quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. Em preparação, em renovação da sua vida. Elias passou tempo no deserto. João Batista passou uma grande parte da sua vida no deserto. Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia a receber revelações de Deus e a ser preparado para o seu ministério apostólico que começaria em Jerusalém. Por isso, para eu e tu diminuirmos o nosso ritmo, nós precisamos de encontrar o nosso deserto. Onde é que ele está? Pode ser simplesmente na tua casa. Eu tenho algum desafio na minha, para quem a conhece, mas encontrando um canto em casa, vocês podem ter o vosso deserto. Se não conseguem em casa, pode ser um banco de jardim. Pode ser algum local em que vocês possam estar sozinhos, tu e Deus. O mundo fala muito em mindfulness. Já ouviram falar de mindfulness? Há muitos estudos que provam o efeito positivo do mindfulness a controlar o stress e a ansiedade, mas a palavra do Senhor já fala do mindfulness há muito tempo. Só que este mindfulness que a palavra de Deus fala é um mindfulness muito mais profundo e eficaz, porque o objetivo de quando nós passamos tempo sozinhos, em silêncio diante de Deus, não é só esvaziarmos a mente, mas é encher a mente da palavra que vai nos renovar a mente, como diz em Romanos 12, e nos vai permitir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que eu costumo dizer, o mindfulness cristão. Este mindfulness transforma a tua vida porque tira as mentiras da tua cabeça e substitui-as pela palavra de Deus e tu sais desses tempos revigorado e alinhado com o que Deus quer para ti e pela vontade que Deus tem para ti. Por isso, a solitude, que muitas vezes não se fala, é uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas e que é essencial para ouvir a Deus. E o que é a solitude? É que estás parado no teu deserto. A ouvir Deus, numa oração sem palavras, a pensar na palavra de Deus, tu e Deus, sem pressa de teres que cumprir o teu roteiro de leitura bíblica, louvor e adoração, mas simplesmente estás. Por isso, para finalizar, como é que nós podemos ajudar aquele meu amigo que há bocadinho referi, que estava naquela situação de letargia e apatia espiritual, que não cantava porque não se identificava com o que cantava? Como é que nós te podemos ajudar? Ou como é que te podemos ajudar a ti, se te identificas como esse meu amigo? E a resposta não vai ser propriamente brilhante, mas a resposta, a chave está em conhecer Jesus. A chave está em conhecer Jesus, genuinamente. Nós não precisamos de mais nenhuma motivação. Se tu conheceres Jesus e o que Ele fez por ti, tu não vais precisar de mais nenhuma motivação na vida. Quando nós vamos à palavra do Senhor, nós vemos várias pessoas que tiveram uma visão de Deus face a face e viram um trono.
E eu achei incrível, explorei um bocadinho mais esta ideia e daria para falar muito sobre isto, mas não vou falar, mas vou finalizar. E eu e tu precisamos ver um trono. Nós precisamos de ver um trono como João viu quando estava no exílio na ilha de Patmos. Ele viu um trono. Como Isaías viu um trono, ele diz no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ezequiel, no seu ministério, ele precisava ver um trono e ele viu. Jeremias, que sofreu tanto, ele precisava ver um trono e ele viu esse trono. Paulo foi transportado para o céu e ouviu coisas incríveis que o fizeram dizer aquilo que nós ouvimos na semana passada, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Ele não ter com meias medidas. Paulo é incrível porque ele é a antítese daquilo que a sociedade diz que os cristãos são. A sociedade diz, ok, vocês cristãos são fracos e precisam de uma muleta, porque não têm o que o mundo tem de melhor para te dar, então apoiam-se na muleta que é Jesus. Mas Paulo é a antítese disso tudo porque Paulo tinha tudo. Paulo tinha tudo. Tinha tudo o que o mundo desejava. E Paulo disse que tudo isso era esterco. E porquê? Porque ele viu o trono. Ele viu Deus face a face. Ele viu a majestade e a beleza de Deus. Irmãos, e o que eu e tu precisamos de ver todos os dias é essa beleza de Deus. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de muita emoção, de muita espiritualidade. Eu e tu precisamos de ver esse trono. Eu oro para que eu veja o trono todos os dias. E para que nesse trono eu e Deus sozinhos possa ser alimentado por Ele. Quando nós estamos diante do trono, a vida muda a perspectiva por completo. As coisas que nós antes achávamos que tinham valor, deixam de ter valor, como Paulo disse. As pressões e dificuldades que nós achávamos que eram angustiantes, deixam de ser, porque nós estamos nas mãos de Deus e sentimos o seu jugo e o seu fardo que é suave. E o trono passa a ser o melhor lugar do mundo. Passa a ser aquele lugar em que Maria, lembram-se daquele relato de Maria e Marta, que mesmo sendo criticada, e se calhar estava ali a ser bem criticada pela irmã, ela escolheu a melhor parte. E Jesus validou a sua escolha. Mas se tu estás cá hoje e não queres saber do trono para nada, eu quero te dizer que tu vais estar um dia dentro desse trono. E não vais estar nesse trono a apreciar a glória e a majestade de Deus, mas vais estar à frente desse trono a receber o juízo e o castigo de Deus. Por isso a mensagem também é para ti, que tens estado afastado de Deus, que tens estado a resistir contra Deus, que tens estado a deixar-te levar pelas ideologias da sociedade que dizem que tu podes encontrar tudo na sociedade, mas se tu não te arrependeres e não confessares o teu pecado, tu vais estar à frente desse trono, mas não vai ser para algo de bom. Por isso este ano o lema é viver por algo maior e Jesus é esse algo maior. É melhor que muitos e bons amigos, é melhor do que dinheiro, família, reconhecimento, elogios, e não fiquem escandalizados, mas até melhor que sexo. Que a sociedade tanto idolatra, com toda a sua laxiva e pornografia à mistura. Estar na presença do Rei em oração e em silêncio, sabem o que é que fazem essas coisas todas? Fazem essas coisas todas serem um bocejo. E serem entediantes quando nós nos confrontamos com a majestade e com a glória de Deus. E porquê? Um dos meus versículos favoritos, que quase poderia ser usado num epitáfio. Salmo 16:11. Davi diz, porque na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. É incrível. O que o mundo procura, Deus dá de forma plena. O que o mundo procura agarrar com as mãos e não deixar escapar, Deus dá de forma deliciosa perpetuamente. Por isso há certas coisas que nunca ninguém vai fazer por ti. E uma delas é escolheres passar tempo com Deus sozinho. E por isso a minha questão para finalizar é: o que é que tu vais escolher? É só tu que podes tomar esse passo. Vou escolher passar tempo com Deus, fechar-me no meu quarto, ou continuar a minha vida num ritmo alucinante como o que eu tenho feito. Por isso que Deus te capacita, a ti e a mim,
E não esqueçamos estas verdades. Porque é das disciplinas que nós até podemos iniciar, mas facilmente perdemos o ritmo durante o ano. Eu lembro mais vezes do tempo do acampamento, em que nós estávamos e saímos dos acampamentos, e quando éramos monitores, víamos os jovens todos entusiasmados para irem para casa com os seus devocionais, para começarem todos os dias o seu tempo com Deus, e faziam-no nos primeiros dias. Mas depois começava a escola, os afazeres, e esqueciam. Se tu te esqueceres de Deus, tudo o que tu venhas a fazer e a construir vai ser em vão. Essa mensagem que eu queria te deixar hoje era: ouve Deus, passa tempo com Ele, faz como Jesus fazia no meio da sua agenda sepultada, busca a melhor parte, porque Jesus disse a Maria que essa melhor parte nunca lhe seria tirada. Deus te abençoe.